Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Rei Jesus. Que alegria é estarmos aqui reunidos em mais um santo, glorioso e bendito dia do Senhor. Não é dia que marca, portanto, a nova criação, a nossa justificação, e nós somos fortalecidos em nossa esperança de que completamos hoje menos um dia para nos encontrarmos com o nosso Redentor. Não é? E isso deve ser, portanto, motivo de grande alegria para nós, apesar de ainda termos de lidar com muitas lutas e muitas aflições. Nossa esperança deve, portanto, engoli-las, pois o nosso Rei Jesus ressuscitou e venceu a morte e nos trouxe eterna redenção. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos expondo em nossa igreja a Salmos, Juízes e Colossenses, não é? E hoje nós vamos seguir com a nossa série expositiva em Colossenses, portanto, quero pedir que você abra a sua Bíblia lá em Colossenses e nós faremos a leitura da parte final do capítulo 4. Abra sua Bíblia lá em Colossenses. Leremos a partir do versículo 7 e vamos até o verso 18. Hoje é longo, hein, o texto. Capítulo 4, de 7 a 18. Enquanto os irmãos abrem, vocês viram que no interior do boletim de vocês tem um texto, tem outro boletim, né? Tem um artigo, um artigo escrito por Keith Collier, do Ministério Nove Marcas de uma Igreja Saudável. E aqui nós vamos recorrentemente compartilhar mais publicamente com os irmãos algo que nós já temos feito em privado com a nossa membresia, não é? Quando nós, vez ou outra, procuramos os irmãos para recebermos críticas construtivas, sábias e bíblicas, não é? Nós sempre falamos com vocês em privado, mas nós queremos agora começar a deixar isso mais público para toda a igreja, para que a igreja tenha subsídios, não é? De bons teólogos, de boa teologia bíblica, de como avaliar sermões, tá certo? Isso vale para nós aqui na nossa igreja local também, tá bom? Mas isso é para que os irmãos saibam avaliar sermões de maneira bíblica, de maneira sábia, de maneira verdadeira, tá bem? A fim de que os irmãos não errem, não é? Nisso que é um assunto tão sério na vida de uma igreja local, tá bom? Então os irmãos depois leiam com calma em família, aproveitando, façam o culto doméstico de vocês, relembrando o sermão e leiam esse texto em família e nós aguardamos os irmãos, portanto, não é? Naquela nossa conversa que nós sempre temos sobre como foi o sermão, sobre como que os irmãos estão aplicando em suas vidas e críticas construtivas também, pontos que talvez não tenham ficado muito claros para os irmãos, tá bem? Então aqui vocês têm 6 maneiras sábias e bíblicas de avaliar um sermão, tá bom? Que Deus os abençoe nessa maravilhosa tarefa. Só lembrando, irmãos, que a recepção de um sermão, ela não é passiva, tá bem? Você não está em um show, onde você senta e você curte a boa música que você tanto aprecia e desliga. Não. Receber um sermão exige atenção, exige reverência, exige cuidado. E se a tua mente não é disciplinada para prestar atenção, e nessa geração é um achado achar uma mente disciplinada, onde você ouve algo no sermão e a sua mente vai embora e nunca mais volta e você perdeu o sermão, é bom anotar. Anotar. Tem irmãos que gravam o áudio, tem irmãos que revêem o sermão no YouTube, porque às vezes, né, nós que temos muitos filhos, muitas crianças, às vezes a gente acaba se perdendo por conta disso. Então, irmãos, receber um sermão exige uma atividade ativa da sua parte, tá bom? Lembre-se disso. Dito isso, irmãos, vamos, portanto, à leitura do nosso texto de hoje, e ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica, hoje é o último sermão, né? Estamos nos despedindo de Colossenses e pegando o caminho para Gálatas, hein? Estamos aqui em Colossos e vamos começar a subir ali para a Galácia, tá certo? Vamos ler então o nosso texto de hoje, só lembrando aos irmãos que continuem em oração pela vida dos nossos irmãos Jorge e Michele, como vocês souberam, nós soubemos, estamos em oração por eles desde hoje cedo. Eles perderam um nenenzinho, tá bem, que a Michele estava esperando. Então vamos continuar em oração por eles, vamos mandar uma mensagem, fazer uma ligação e nos colocar à disposição para servi-los. Tá bom, irmãos? Vamos lá então ao texto de hoje.
Colossenses capítulo 4, versos de 7 a 18. Leamos a palavra do nosso Deus. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Versículo 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Uma vez lida esta carta, perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém. Oremos. Pai Santo, uma vez mais, Senhor, agora estamos diante da Tua bendita palavra, gloriosa palavra, santa palavra. Senhor, pedimos aquela manifestação gloriosa do Teu Espírito na exposição da Tua palavra, Senhor, para que os nossos corações sejam mais dilatados, para que a nossa fé seja mais fortalecida, Senhor, para que os nossos pés se solidifiquem. Ó Deus, nós rogamos a Ti nessa hora, que o Senhor abra os olhos aos cegos, que o Senhor dê audição aos surdos, que o Senhor dê coração àqueles que estão mortos. Ó Senhor, faça isso para que o Teu reino avance nesta manhã. Especialmente, ó Deus, nós rogamos pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pelos nossos pequenos, implorando a Ti, Senhor, que a Tua palavra continue a bater como um martelo poderoso até esmiuçar e quebrar toda a dureza de coração, toda a incredulidade, ó Deus, presente em nós, que nesta manhã seja completamente derribada. Nós nos entregamos a Ti, ó Deus, cônscios de que somente a ação poderosa do Teu Espírito é capaz de fortalecer as nossas consciências, de levar nossos pensamentos cativos a Jesus. E é nele, Senhor, o Rei soberano da igreja, que nós oramos, agradecemos e descansamos. Amém e amém. Meus irmãos, nós precisamos, ao abrir esse texto, lembrar de uma coisa um tanto quanto óbvia, mas que, como já foi dito em nossa liturgia, às vezes passa desapercebido por nós. E essa obviedade tão gritante, essa obviedade tão óbvia, ela, por ser tão óbvia, acaba sendo deixada de lado e esquecida. Justamente por ser tão óbvia. Sabe? Assim como essa parede é branca, às vezes nós estamos aqui, nós congregamos aqui, nós tomamos café aqui, nós almoçamos aqui. Mas às vezes nós não ficamos percebendo que parede branca, que parede bonita, que tom de branco bonito. Mas a parede branca está lá. E é uma verdade óbvia que às vezes passa desapercebido por nós.
Em casa, para quem tem criança, percebe que a parede é branca só quando a criança vai lá e acha que ela está diante de um caderno, de uma tela, não é? E vai lá fazer a parede branca maravilhosa que você acabou de limpar lá. Os pais sabem do que eu estou falando, né? Acabei de tampar um buraquinho ali que tinha lá alguma coisa e foi lá os meus 2 filhos, daqui a pouco o terceiro lá também riscando tudo, né? É uma maravilha, uma bênção. E a verdade óbvia, irmãos, é que nenhuma grande obra é solitária. Nenhuma grande obra no reino de Deus, ela é solitária. Nenhuma grande obra na cidade de Deus é solitária. Bem como as grandes obras também nas cidades dos homens não são solitárias. Quer ver um exemplo disso? Quando você vai lá, talvez, não sei quantos aqui vão assistir o lançamento que teve aí do Homem-Aranha ou qualquer outro filme, qualquer outro clássico que você vá assistir, tá? Você já percebeu? Eu sei que você talvez só fique até o final para ver isso se tem alguma cena pós-créditos, né? Aí você tolera, e você fica lá esperando, porque tem uma cena pós-créditos importante. Mas se não tem cenas pós-créditos, quem é que fica lá lendo o diretor, diretor executivo, diretor de produção, diretor de maquiagem? Quem que fica vendo isso? Alguém aqui é fanático? Ninguém, né? Então, o que acontece? Mas, se nós pararmos e olharmos o elenco, as pessoas que trabalharam naquela grande obra, naquela grande produção cinematográfica, nós vamos ver algumas centenas de nomes. Né? Nós vamos ver isso, nós vamos perceber isso, e às vezes a gente fica até assim, né? Nossa, uau, tem comissão para tudo, né? A gente sequer imagina, não é, o trabalho que deu para fazer aquela produção. Às vezes a produção é ruim, né? A gente fala assim, nossa, mas para que tanta gente para fazer essa coisa tão ruim? Mas só para dizer que, olhando para os clássicos e para aquilo que é bom, belo e moral, essas grandes obras não acontecem de maneira solitária. Da mesma forma, meus irmãos, nós aprendemos aqui nesse texto de hoje que nós vamos examinar, nós aprendemos que Colossenses termina de uma forma parecida com isso. Não tão extenso, não é? Mas termina de uma forma parecida. Nós vamos agora olhar as cenas pós-créditos de Colossenses. Mais ou menos isso que está acontecendo aqui, tá? É mais ou menos isso. E nós vamos ver que o avanço do reino de Deus, que a plantação da igreja em Colossos, que o avanço do reino em Laodiceia, em Herápolis, nessa região da Frígia, na Ásia e em todo o mundo do primeiro século, não é uma obra de um homem só. Não é uma obra de um homem só. Não é uma obra de um grupo só. Mas uma obra de uma comunidade de irmãos trabalhando pelo mesmo reino, com o mesmo objetivo. Em outras palavras, nós não somos uma ilha, ok? Nós não somos uma ilha. Por essa razão, nós fizemos questão de pendurar ali atrás as igrejas que são parceiras do nosso ministério, que são parceiras da nossa igreja. E nós temos algumas dezenas aí. Nós vamos fixar ali atrás, ainda não está lá, mas os irmãos poderão ver os irmãos, os pastores e os ministérios que nos abençoam com oração, com conselho, nos abençoam de forma financeira, tá certo? Porque nós não somos uma ilha. Nenhuma grande obra no reino de Deus deve ser solitária, tá? Quando isso acontece é de modo extraordinário e ainda assim não é o padrão ordinário que Deus usa, tá bem? Então vamos lá para a nossa pedrada na janela. Cristo não vivifica espectadores. Ele forma uma igreja que serve, coopera e persevera pela graça. Ainda não é a nossa afirmação teológica, tá? Hoje eu falei o elemento técnico disso que aparece no sermão. Aquela pedrada na janela. É quando se alguém... Está todo mundo em silêncio aqui, de repente joga uma pedra ali, todo mundo para e olha. O meu objetivo aqui é mostrar para você como esse sermão é importante. E mostrar para nós que nós, apesar de cristãos, podemos estar nessa condição de espectadores. Ao mesmo tempo que Cristo hoje pela manhã nos convoca a sermos uma igreja que serve, que coopera e persevera pela graça de Deus. Agora sim vem a nossa afirmação teológica, tá bem? Para aqueles que nos visitam, e alguns irmãos têm nos visitado, né, alguns domingos, quando nós falamos que isso é a afirmação teológica do nosso sermão, isso significa que, ao final deste sermão, você se anotou, se memorizou essa frase, você tem condições de
identificar a ideia central nesse texto aqui, nessa porção da palavra de Deus que vai ser exposta. É um resumo, é uma sintetização das verdades que nós encontramos aqui. Tá bem? Então nós estamos falando isso para que os nossos visitantes fiquem cada vez mais familiarizados com a nossa exposição da Escritura. Tá bom? Vamos ver então, irmãos, qual que é a verdade central que resume esse texto para nós. Aí a frase vem: unidos a Cristo, os cristãos servem uns aos outros, cooperam pelo avanço do reino e cumprem, pela graça de Deus, o serviço recebido do Senhor. Tá bem? Nós vamos repetir essa frase ao longo do sermão. Mas vem uma pergunta para nós. Você pode dizer amém para isso, eu concordo com isso, eu não discordo disso. Mas como então uma igreja vivificada e unida a Cristo age a serviço do Evangelho? Essa é uma boa pergunta para nós nos avaliarmos, para nós estudarmos o nosso coração à luz da palavra de Deus. Nessas saudações finais da carta de Paulo aos Colossenses, ele nos apresenta 3 marcas dessa igreja em ação. 3 marcas dessa igreja em ação. São elas, aqui é a organização do nosso texto, tá? 3 pontinhos aqui, como bons batistas reformados que somos. Primeira marca de uma igreja vivificada em ação é servos fiéis que cuidam dos irmãos. Versos 7 a 9. Servos fiéis que cuidam dos irmãos. Segunda marca, cooperadores que trabalham juntos pelo reino. Versos 10 a 14. E a terceira marca é ministros que perseveram na vocação recebida. Versos de 15 a 18. E para você que está anotando, o título do nosso sermão segue a mesma linha melódica, ou o mesmo tema, lá de 4, 5 sermões atrás. Lembram o lar vivificado, o marido vivificado, unido a Jesus, a esposa, os filhos, os servos, os maridos? Nós vimos na semana passada a igreja vivificada, né? A igreja verdadeira, unida a Jesus Cristo, e hoje, mantendo essa mesma linha que une, né, essa linha temática que une tudo aqui, a igreja vivificada em ação. Esse é o título do nosso sermão. Tá bom? Vamos segurar um pouquinho, que agora é hora de nós irmos aos coraçõezinhos das nossas crianças, né, Oli? Pode tomar sua aguinha aí tranquilo, tá? Só presta atenção no tio Léo. Vamos às nossas crianças agora, a elas resumindo o sermão desta manhã. A palavrinha-chave, papais, para vocês trabalharem com eles hoje, no dia do Senhor à tarde, ou ao longo da semana, é serviço. Tá bom? Depois vocês peguem essa palavrinha, ensinem para eles, viu, Esther? Estou vendo você anotando aí, a palavrinha é serviço. E o trabalho dos pais é explicar o que significa o serviço cristão para eles, como será exposto neste sermão, tá bom? Para que essa porção da Escritura, essa verdade da Escritura, martele em seus coraçõezinhos, até que o Evangelho triunfe na alma deles, tá bom? Então vamos lá. Ó, crianças, o título da nossa história de hoje é Recebendo Pessoas em Casa. Recebendo pessoas em casa. Deixa eu saber de vocês, Martim, Mark, vocês aí, Moisés, vocês pequenininhos aí, quem é que gosta de receber visita em casa? Com sinceridade, hein? Todo mundo gosta de receber visita em casa? É? Então não vou nem perguntar quem que não gosta, hein? Já que todo mundo levantou a mão, não é? Então, pensem assim, crianças, ó. Pensem no seguinte cenário, ó. A sua família, papai, mamãe, seus irmãos, vocês vão receber muitas pessoas em casa. Imagine que vocês estão aí de casa nova, vão fazer aí um chá bar, um chá casa nova, um chá panela, um chá churrasco, né? Imagine que você está fazendo alguma coisa assim, tá bom? Vai todo mundo lá para sua casa, muitas pessoas vão para sua casa. E aí então imagina, né? Vocês que já são maiorzinhos, já conseguem ajudar bastante papai e mamãe, e aí cada um vai fazer uma coisa, né? Papai vai organizar a bagunça na sala que vocês fizeram com os livros, e aí vocês vão tirar o lixo, outros de vocês vão limpar a parede que sujaram, outros de vocês vão guardar os brinquedos, enquanto a mamãe está ali, né, arrumando outras coisas, esquentando outras coisas, fazendo aquele prato de lasanha maravilhoso,
não é? Então, cada um está ocupado com uma tarefa. Pensa nisso, tá? Cada um está ali, ó, organizando a tarefa, organizando a casa, para poder receber as visitas que virão, tá certo? Então, vamos lá. Na igreja, é do mesmo jeito, crianças. Cada membro do corpo de Cristo, cada membro da nossa igreja local, trabalha da mesma maneira. Não é? Imagine que o reino de Deus é a nossa casa. Só um exemplo simples, tá? Para vocês entenderem. E aí você tem sua mãe, você tem o seu pai, você tem a avó, você tem o tio, e tá todo mundo lá trabalhando com o único fim: deixar a casa bem arrumada, deixar tudo arrumado para receber as visitas, não é? No reino de Deus é a mesma coisa. Aqui, Paulo termina a sua carta falando de pessoas diferentes, mas todas elas trabalhando com o mesmo objetivo. O ponto aqui é, nós temos Tíquico, que leva as cartas, nós temos Onésimo, que ajuda, nós temos outros que consolaram Paulo quando ele estava triste, desanimado, nós temos Epáfras, que orava muito pela igreja, nós temos a irmã Ninfa, que recebia uma igreja em sua casa, e o irmão Arquipo, que recebeu uma exortação, um chamado para ele ser fiel no Senhor. Da mesma maneira, isso nos ensina, crianças, olha só que legal, que todos podem servir a Deus na igreja. Todos podem servir a Jesus na igreja. Vocês podem ajudar também. Quando alguém está triste, você pode ir lá levar uma palavra de esperança, de consolo, de alegria. Você pode orar por alguém, obedecer os pais, receber bem as pessoas em sua casa, não é? Prestar atenção à palavra de Deus como vocês estão fazendo agora, e vocês estão de parabéns por isso, viu? Por que vocês podem fazer isso, pequenos? Porque Jesus Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele deu a sua vida para que o seu povo não apenas ficasse assistindo as coisas passarem, mas para que o seu povo visse o reino de Deus avançando e fosse trabalhar também para que ele avançasse. Então, o trabalho no reino de Deus, crianças, não é um trabalho passivo, é um trabalho ativo. E vocês, que são jovens, precisam o mais cedo possível entregar seus corações ao Senhor para que vocês não percam muito tempo de suas vidas com essas coisas banais, com esses desejos carnais, com esses vícios carnais no mundo que só querem distrair vocês, que só querem afastar vocês da verdade. Então, quanto mais cedo possível vocês pedirem para que Deus transforme os seus corações, abram os seus olhos para a verdade, mais operosos vocês serão para a glória de Deus e no seu reino. Por isso que vocês devem, pequenos, desesperadamente orar a Deus para que visite o coração de vocês, para que salve vocês. E quando isso acontecer, pela graça de Deus e somente por Jesus Cristo, aí sim, nós podemos afirmar, uma criança que ama Jesus também pode servir a sua igreja. Vamos orar então? Pastor Léo vai orar e depois nós vamos orar juntos, tá bom? A oração é assim, eu vou fazer devagarinho e depois a gente faz junto, tá? Ó. Senhor Jesus, use também a minha vida para abençoar a tua igreja. Amém. Vamos todos juntos agora? Senhor Jesus, use também a minha vida para abençoar a tua igreja. Amém. 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 Que assim seja, meus queridos, para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje, portanto, na última exposição em Colossenses. E nós precisamos rapidamente lembrar dos 4 grandes pontos que nós passamos, né, por essa carta. Os 4 grandes capítulos, né, as 4 grandes divisões do texto dessa carta. O tema central de Colossenses é a supremacia da pessoa e da obra de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos, sobre a criação, sobre os falsos mestres, sobre a vida. E aí, nós vemos, por exemplo, são 4 grandes blocos, não é? Nós vemos a supremacia de Jesus Cristo sobre a antiga criação, sobre a nova criação, a supremacia de Jesus Cristo, mais uma vez, contra os falsos mestres, a supremacia de Jesus Cristo na obra da santificação, e o 4º e último ponto, a supremacia de Jesus Cristo na vida cristã. Então, o texto de hoje está dentro desse grande bloco, não é? A supremacia de Jesus Cristo na vida cristã. E nós poderíamos, ao olhar esse texto, dizer que esse texto nos mostra a supremacia de Jesus Cristo no
serviço cristão. Um outro título que eu daria para esse sermão, se o que eu já dei não fosse melhor, tá bom? A supremacia de Jesus Cristo no serviço cristão. Mais uma vez, lembrando os irmãos, do título da mensagem é A Igreja Vivificada em... A Igreja Vivificada em ação. Isso mesmo, nós vamos ver agora como que uma igreja que está vivificada, cheia do Espírito, para a glória de Deus, ela está agindo, não é? Ela está trabalhando, como que os seus membros estão atuando. Então vamos lá. Nós vamos ver então a primeira marca, que é uma igreja vivificada em ação. Tem 3 marcas. A primeira dela é que ela tem servos fiéis que cuidam dos irmãos. Esse é o primeiro ponto, tá? Nós vamos olhar os versos de 7 a 9 aqui, de maneira bem calma, de maneira bem tranquila, e bem calma, bem tranquila mesmo, porque eu esqueci mais uma vez o cronômetro. Né? Então, estou começando a pregar agora, irmãos, no meu cronômetro, tá? É uma maneira boa, né, de eu ganhar tempo. Mas hoje o texto é longo, irmãos. Vocês vão me perdoar, porque o texto hoje é longo. Vamos lá, olha. Então, servos fiéis que cuidam dos irmãos. Prestem bem atenção aqui, tá? Mais uma vez, irmãos, lembrem que nós precisamos prestar bem atenção naquilo que o Senhor está dizendo a nós por meio de sua palavra, senão nós podemos acabar perdendo de vista aquilo que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas nesta manhã, tá bom? Então, permaneçam aí com a sua mente bem ativa e bem focada na Escritura. Deixa sua Bíblia aberta aí, tá bom? Versículo 7, vamos ler lá, ó. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, ele tudo vos informará. A maneira que nós encontramos aqui de cuidar dos irmãos é informando com fidelidade. Informando com fidelidade. Irmãos, eu estava conversando com o Vitinho ali agora há pouco e com outros irmãos. E os irmãos estavam perguntando, né, como que você vai organizar esse sermão? O que você vai expor daí? Porque é mais ou menos como pregar em uma genealogia, né? Você tem nomes ali. E a nossa grande tentação é confundir pregação expositiva com pregação biográfica, tá? Para a gente que estuda homilética, nós aprendemos alguns tipos de sermões, né? Nós temos o sermão textual, biográfico, textual, expositivo, temático e o expositivo. Então, às vezes, quando nós nos encontramos com textos assim, a nossa grande tentação é pegar esses nomes e trazer pequenas biografias. E nós acabamos trazendo um sermão expositivo mini-biográfico, não é? E o nosso desafio é, portanto, expor esse texto, levando em consideração que o nosso sermão não é um sermão biográfico, é um sermão expositivo. Tá bem? Esse é o nosso desafio aqui. Então vamos olhar rapidamente para Tíquico, que é a primeira personagem que Paulo menciona aqui. É curioso, irmãos, que Paulo menciona 10 pessoas aqui, tá certo? Nessa porção da Escritura. Essa lista só é superada por Romanos. Romanos tem uma lista um tanto quanto maior, mas apenas esta lista que Paulo menciona de colaboradores é a segunda, portanto, maior do Novo Testamento, né? Veja, rapidamente, tá? Tíquico, muito provavelmente ele é alguém que nasce de novo, conhece o Evangelho por meio do ministério de Paulo, sob a pregação do ministério de Paulo, tá bem? Ele, portanto, passa a ser, depois disso, um fiel cooperador de Paulo. Ele passa a viajar com Paulo em algumas viagens missionárias. Então, ele era um amigo íntimo, né? Dizem que o reino de Deus é um reino de amigos, e isso é verdade, tá certo? O reino de Deus é um reino de amigos. E Tíquico é escolhido a dedo por Paulo. Não à toa Paulo escolhe Tíquico para ser o encarregado de levar as cartas que Paulo escreveu aos Colossenses. Lembrando que ele também escreveu, não é, aquelas cartas, famosas cartas da prisão. Quem lembra de cabeça qual é? Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. São essas 4 cartas que Paulo escreve quando ele está nessa situação de aprisionado em Roma. Então, Tíquico, não é? Ele é alguém responsável por carregar essas cartas, viajar às igrejas e lê-las em público com essas igrejas, tá? Diante do cenário atual e decadente que nós temos contemplado aqui em Colossenses, não é? A igreja com falsos mestres, com pessoas mal intencionadas, com pessoas tolas, com pessoas que não estão entendendo muito bem o evangelho, com outras pessoas negociando o evangelho para ir adorar anjos, para abraçar filosofia e coisas dessa natureza, não é? Paulo
precisa escolher pessoas verdadeiramente testadas e aprovadas. A tarefa que Tíquico recebe não pode ser dada a qualquer pessoa. Precisa ser alguém leal, alguém com hombridade, um homem de Deus, um homem vigoroso, um homem valoroso, um homem específico, um homem sério para ser o porta-voz do apóstolo Paulo, para ser o delegado apostólico das verdades que Jesus Cristo confiou a Paulo, que agora está em mãos de uma pessoa. Então essa pessoa não pode ser qualquer uma. Por isso que nós não podemos escolher na Igreja de Deus quaisquer pessoas ou qualquer pessoa para determinadas tarefas. Pregar, ensinar, é uma tarefa dos presbíteros da igreja que foram ordenados por essa igreja local. Um exemplo, tá certo? Líderes nessa igreja local são escolhidos pela igreja local sob a supervisão dos ministros, sob a supervisão dos presbíteros. Há ordem na igreja e precisa ter ordem na igreja. Ninguém deve se aproximar da igreja querendo fazer o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Então Paulo olha para Tíquico e fala, é Tíquico, é amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Lembrem de uma coisa, irmãos, isso é muito importante para nós. Pode parecer que, porque nós estamos vendo aqui as cenas pós-créditos, né, da carta aos Colossenses, que a batalha contra os falsos mestres acabou. Só que não acabou. Paulo faz questão aqui, obviamente, de honrar aqueles que precisam ser honrados, de informar as igrejas de Colossenses, de Laodiceia e de Herápolis, que tem homens orando por eles, que tem homens lutando por eles, que eles estão sendo protegidos por esses homens estão pelejando pela verdade, mas Paulo não faz isso à toa. Paulo quer mostrar qual é o caráter daqueles que servem a Deus. Paulo quer mostrar qual é o caráter daqueles líderes servos que estão pelejando pela igreja de Deus. Falsos mestres sempre são infrutíferos no caráter. Presta atenção. Teologia, irmãos, qualquer um aprende. Ainda mais hoje, com a tecnologia que temos. Tem curso básico de teologia para tudo quanto lado no YouTube. Né? Ler livros bons, qualquer um pode ler. É só ser alfabetizado. Se você tiver um bom aplicativo, um bom celular, você consegue ouvir bons livros hoje. Então, nós estamos bem servidos. Então, saber boa teologia reformada, irmãos, até o diabo sabe. Ok? O que o diabo não tem é caráter. Diabo nunca será amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Satanás sempre se utilizará da escritura ou da boa teologia para afastar as pessoas de Jesus, para afastar as pessoas do reino de Deus. Enquanto que cristãos verdadeiros, maduros, sábios, crentes verdadeiros farão o movimento oposto. Sempre buscarão levar o próprio coração, o coração da família e a igreja para Jesus Cristo, não para si mesmos. Por isso que é importante nós olharmos aqui para essas descrições que são feitas de Paulo, por exemplo, para Tíquico, no primeiro momento, tá? Paulo chama Tíquico de amado. Amado aqui, irmão, significa duas coisas. Primeiro, que Tíquico é amado por Paulo. Tíquico é amado pela igreja. Tíquico é conhecido pela igreja. O segundo significado é que a vida de Tíquico, o seu caráter, sua vida, sua demonstração de amor pela igreja mostra que o selo do amor de Deus está sobre ele. Que ele foi selado pelo Espírito. As boas obras de Tíquico são evidentes. A outra característica que Paulo dá de Tíquico é que ele é um fiel ministro. Esse fiel ministro, irmãos, significa que ele é um servo fiel, que ele é um servo confiável, que ele é alguém que você pode sentar e ouvir. Ele é alguém leal. Ele é alguém de total confiança. É realmente alguém fiel a Jesus. Sabe aquela pessoa que você diz assim, ó, pode ir lá, põe a mão no fogo. Pode ir lá, eu confio nele. Eu confio naquela irmã. Pode ir lá pedir conselhos para ele. Pode ir lá falar com ela. Pode ir lá. É esse irmão que ele é. Ele é fiel ministro. Totalmente comprometido com o reino de Deus. Não consigo mesmo, não com as suas próprias inclinações ou interesses, tá? Depois Paulo chama de conservo no Senhor. Em outras palavras aqui é co-escravo, é escravo junto. Então Paulo está dizendo que Tíquico
é escravo de Jesus Cristo como ele o é. Escravo da piedade e não mais do pecado. Essas três características, irmãos, por mais que nós estejamos aqui olhando para um delegado apostólico, nós já vimos quando passamos por Tito, né, capítulo 1, que todas aquelas qualificações que devem estar nos ministros, nos líderes, nos pastores, elas devem estar florescendo em todo cristão. Sobretudo naqueles que são chamados para ser exemplo para o rebanho, conforme 1 Timóteo 4,12. Tá certo? Então, notem, quando alguém se aproxima de você, quando alguém se aproxima da sua família, quando alguém diz para você que é servo do Senhor, né, enviado pelo Deus Altíssimo, nós não devemos ver tanto a habilidade e a qualidade que acompanha essas pessoas e os dons. Nós devemos primeiro ver, me fala como que você está cuidando do coração da sua esposa. Esposa, me fala quais são os desafios, não é? Como que o Senhor está santificando você em relação à submissão ao seu marido. Pais, eu quero saber, segunda-feira, depois do dia do Senhor, como é que vocês estão discipulando os seus filhos? Aqui nós encontramos alguém que é fiel, alguém que é amado, alguém que é conservo no Senhor, alguém que não só fica vivendo de aparências. Tá bem? Isso nós precisamos observar. A igreja precisa, mais uma vez, precisa estar perto dos seus pastores. Os pastores precisam estar perto da igreja para que essas coisas sejam evidenciadas, para que essas coisas sejam observadas. Tá certo? Então, a primeira maneira que nós vimos aqui, irmãos, né, esse primeiro subponto é informando com fidelidade. Então, Tíquico, Paulo sabia que por causa de quem Tíquico é, ele não mentiria. Ele não ficaria inventando coisas, né? Ele não ficaria aí aumentando ponto ou fazendo telefone sem fio. Ele seria fiel na entrega da mensagem. Nós vemos também que esses ministros, né, que cuidam dos irmãos, esses irmãos que cuidam dos irmãos, eles também não só vão informando, mas eles vão fortalecendo o coração dos irmãos. Veja, finalzinho do versículo 8 e início do versículo 9 ali, ó. E de alentar o vosso coração, em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Agora nós vamos olhar rapidamente para Onésimo. Veja aqui, ó. Paulo manda junto com Tíquico Onésimo. E é muito curioso Paulo mencionar Onésimo nessa ocasião. Sabe por quê, irmãos? Vocês provavelmente já leram Filemão. Quem já leu Filemão, levanta a mão. Todo mundo já leu Filemão. E o que está acontecendo com Filemão, não é? Na carta a Filemão, é a aplicação do evangelho em relação a como o senhor Filemão vai receber de volta o seu escravo Onésimo, que não saiu muito bem de lá. Paulo escreveu essa carta pedindo para que Filemão recebesse Onésimo e perdoasse a falta que Onésimo cometeu. Onésimo, muito provavelmente, furtou o seu senhor e fugiu. Isso faz com que Onésimo pudesse ser morto. Ele deveria ser morto. Por isso que ele fez. Como nós já vimos também, escravos, donos de escravos, matavam os seus escravos por menos do que isso. Só que agora a providência de Deus não quis que Onésimo morresse nessa situação. A providência de Deus, graciosa e amorosa, conduziu Onésimo a um determinado local onde ele encontrou uma pessoa cheia da palavra de Deus, uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa responsável para com o Evangelho. Ele encontra Paulo. Em Roma ele encontra Paulo, muito provavelmente aqui em Roma. E lá ele é gerado. Onésimo, portanto, é gerado espiritualmente ali. O Evangelho é pregado a ele e ele surge, não é, dos mortos e recebe vida espiritual de Deus. E agora ele não é mais um escravo, tão somente. Ele não é mais um escravo do pecado, ele não é mais um escravo dos seus prazeres, mas um escravo da graça, um escravo de Cristo Jesus. Ele fugiu, escravo do pecado, mas voltou como servo da santidade. Ele fugiu do seu senhor, escravo de Satanás, mas voltou escravo de Jesus Cristo. Ele fugia do seu senhor rumo ao inferno, mas voltou rumo ao céu por causa da graça de Deus que o alcançou, irmãos. E agora, por conta da obra da graça soberana de Deus na sua vida, ele recebe a mesma descrição que Tíquico. Pasmem.
Onésimo é chamado de fiel, amado irmão. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é: Onésimo é de minha inteira confiança. Onésimo vai acompanhar Tíquico, porque ele é de minha inteira confiança, fazendo agora justiça ao significado do seu nome, que significa útil e ajudador. Agora ele vai ser útil para a igreja, ajudador da igreja, operante no reino de Deus, como ele deveria ser por causa do significado do seu nome. Onésimo. Um nome bom, olhando para o significado, para colocar nos filhos, não é? Um nome bíblico, maravilhoso. Irmãos, vejam, tudo isso demonstra para nós o quê? O coração pastoral do apóstolo Paulo. O coração flamejante, fervoroso de Paulo em fortalecer a igreja em Colossos, Laodiceia e Herápolis, tá? Se eu enfatizar Colossenses é por causa da carta, tá bem? Do que nós estamos trabalhando nessa série. Mas, irmãos, esses dois irmãos, são irmãos fiéis, escolhidos por Paulo, porque Paulo sabe que eles vão lá, eles vão falar a verdade, eles vão instruir, eles vão discipular a igreja, eles vão trabalhar a igreja, não para receber glória para si, mas para promover a glória de Deus. Eles não vão ficar ali perdendo tempo com trivialidades, eles vão lá expor o evangelho da graça de Deus, comprando as oportunidades, lembram? Aproveitando as oportunidades, não perdendo tempo com bobagem, com trivialidades, tá certo? Então eles serão, portanto, fiéis na comunicação e farão tudo o que for necessário para confortar o coração dos colossenses, que estava aflito, que estava duvidoso, que estava com medo, por conta da influência dos falsos mestres na igreja e a força que eles estavam tendo lá. Então Paulo manda esses dois irmãos, amados irmãos, fiéis irmãos, para corrigir esse erro, para pastorear o coração desses irmãos. Portanto, os colossenses, apesar de toda a situação difícil, eles poderiam descansar, pois homens bíblicos, firmes e que amam ao Senhor Jesus, estavam lutando por eles. Irmãos, nós precisamos desses homens. Nós precisamos de homens em nossa igreja local que sejam assim, que estejam dispostos a proteger a igreja local de qualquer sombra de ataque, de qualquer sombra de facção, que amam a Jesus Cristo mais do que tudo em suas vidas, que amam a Jesus Cristo mais do que influência, que amam a Jesus Cristo mais do que dinheiro, que amam a Jesus Cristo mais do que se seu nome vai aparecer na rede social ou não, que amam a Jesus Cristo mais do que um marketing religioso. Nós precisamos desses homens em nossa igreja local, porque se esses homens faltarem, se esses homens saírem, se esses homens se ausentarem, acabou. Acabou. Os emissários de Satanás virão e nós não teremos forças para resistir. Homens fortes, vigorosos em oração, igreja forte e vigorosa em oração, mulheres protegidas, mulheres bem discipuladas, crianças fortalecidas. Não precisamos de mais meninos. Não precisamos de mais moleques intelectuais e teológicos. Precisamos de homens de oração, homens que nasçam em oração, homens que sangrem seus joelhos em oração, homens que passam horas e horas e horas experimentando o seu Redentor em oração. Destes homens nós precisamos. Das críticas desses homens nós precisamos. De meninos não, de garotos na fé não. Então notem, irmãos, a importância disso aqui. Primeira aplicação, rapidamente, para nós já avançarmos. Um dos grandes propósitos do ministério pastoral é fortalecer o coração dos irmãos em Cristo por meio da palavra, da presença e do cuidado. Ministros fiéis não mantêm pessoas dependentes de si. Sabe? Aquela redoma aqui, ó, irmão. Irmão, você não pode ir para lá, irmão. Volta para cá. Obviamente que eu estou me referindo no sentido negativo, não é? Porque quando uma ovelhinha está querendo pular naquele buraco que ela já caiu 10 vezes e o pastor é uma luta para tirar a ovelhinha quando ela cai naquele buraco, você já deve ter visto esse videozinho por aí, né? Da ovelhinha caminhando, ela pula no buraco. Aí se machuca toda, se rasga, sai sangrando. Aí o pastor, uma luta para tirar tira a ovelhinha de lá. Ovelhinha, vai lá, limpa a ovelhinha, dá comidinha, babá. Pastor vira as costas, não dá uma semana. A ovelhinha de novo vai lá, se joga no buraco, se rasga, se machuca toda. Pastor vai lá, cuida,
põe perfuminho nela, limpa ela, põe remédio na ferida. Aí chega uma hora que o pastor fala assim, não, acabou, chega. Não, eu sou o pastor aqui. Aí ele vai lá e quebra a patinha da ovelhinha. Para ela aprender que ela não tem que ir mais para lá. E ela acaba aprendendo. Ou o pastor vai lá e dá uma porretada na cabeça. Acorda, ovelha! Não é? Às vezes ela está caindo lá, não é por maldade, é porque ela não está enxergando mesmo o caminho, não sei o que está acontecendo com ela. Às vezes o pastor precisa pegar o cajado dele, sabe? E colocar no pescoço da ovelhinha e dar um puxão na ovelhinha. A ovelhinha na hora vai ficar brava. Vocês já viram também outros videozinhos, né? Da ovelhinha indo lá querendo, né? Bater, dar cabeçada no pastor e tal. Mas se o pastor deixar, ela vai ser devorada pelo lobo que está ali, ó. O lobo que está ali, ó. Em pele de ovelha. E a ovelhinha cega, coitada, não tem muita visão. Depois você pesquisa sobre a ovelhinha, a visão da ovelhinha. Tá? Coloca lá no GPT, pode fazer isso, é bom. Ela não está vendo muito bem, ela acha que ali é uma ovelhinha, está com pele, está macia, está com cheiro de ovelha. Ô, meu irmão, muito obrigado, viu? Obrigado. Mas é um lobo. Um lobo que está assim, ó. Só esperando ela. Olha o cheirinho de ovelha. Ai, a minha ovelhinha. Ai, a minha ovelhinha maravilhosa, a minha amiguinha está com cheirinho. Não, na hora que ela chega lá, ó. Já era. Aí quando percebe, a família foi destruída, o coração foi destruído, os filhos foram destruídos, tudo foi destruído. Acabou. Então, irmãos, muito cuidado. Muito cuidado. Então, é nesse sentido ruim da coisa, tá? Não é nesse sentido pastoral e bíblico de pastorear, de supervisionar, de cuidar das ovelhas. Não, é no sentido de dominação. Esse sentido é ruim aqui. Então, ministros fiéis, homens fiéis, uma liderança fiel vai conduzir os irmãos, o coração dos irmãos à segurança. Não ao medo. Ai, que desespero, o que eu faço? Não. Vai conduzir o seu coração à alegria em Jesus. A bênção de ser livre em Jesus. Segunda aplicação rápida aqui para nós. A igreja deve receber com cuidado aqueles que professam a fé em Cristo, mas não deve entregar responsabilidades importantes a pessoas ainda não provadas e pessoas ainda não testadas. Vocês se lembram que no começo da nossa plantação, quem estava com a gente nesse primeiro grupo vai lembrar, que quando a gente começou a divulgar, nossa, né, Marcelão? Fala aí. Ó, eu toco, se precisar. Lembram? Ó, eu prego. Ô, Léo, ó, acabei seminário aqui, Léo. Vários amigos me chamando lá. Ó, se precisar ir de uma aula na EBD e tal, né, não sei o quê. Pô, irmão, muito obrigado pela sua disposição. Se quiser vir nos visitar, alguns até vieram nos visitar, né? Mas é quando nós falamos assim, irmão, olha, nós estamos precisando de gente para lavar o banheiro. Vamos precisando. Vamos lavar o banheiro junto? Estamos precisando de tirar o pó das cadeiras, vamos lá. Ô, irmão, estou precisando visitar uma família. A família está assim, 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 assado. Vamos lá comigo? Você vê como é? Rapidinho, aquela empolgação toda, irmão, sumia. Desaparecia. Viu, irmã Marlene? É assim. Não é? Então, nós não podemos, porque temos necessidades, e os irmãos sabem que nós temos muitas necessidades na nossa igreja local, nós não podemos afirmar que a filosofia secular mundana, né? A ocasião faz o ladrão, a necessidade faz um presbítero. Não. A necessidade faz um diácono? Não. A necessidade faz um membro de igreja? Não. A necessidade... Não. O Deus necessidade não faz nada aqui. Tá bom, irmãos? Tá certo? Então, nós não podemos fazer isso. Pessoas para determinadas responsabilidades precisam ser testadas, provadas, aprovadas, testadas de novo, observadas de novo e testadas mais uma vez. A graça acolhe pecadores arrependidos. A sabedoria testa aqueles que servirão em posições de confiança. É isso que nós aprendemos com Paulo aqui, irmãos. Paulo vai dizer depois nas pastorais, né? Que há um grande perigo em neófitos, novos na fé, assumirem determinados níveis de autoridade na igreja local, sem crescimento, não é? Então aqui, nesse primeiro ponto, migrando, portanto, agora para o segundo, irmãos, Cristo transforma antigos escravos em irmãos amados. Isso é maravilhoso. Ver como Cristo trabalha assim, fazendo isso comigo, fazendo isso com você, fazendo isso com pecadores que eram, portanto, escravos do pecado. Vamos ver a segunda marca, portanto, de uma igreja vivificada em ação. Ela é marcada por cooperadores que trabalham juntos pelo reino. Versos de 10 a 14. Também esse é o segundo ponto do nosso sermão. Cooperadores
que trabalham juntos pelo reino de Deus. E como que eles fazem isso? Permanecendo e consolando no sofrimento. Olha ali comigo o versículo 10. Vamos olhar aqui mais uma figura que Paulo cita de modo atento. Versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Veja, Aristarco também esteve com Paulo em algumas viagens missionárias após, obviamente, ter nascido de novo. Paulo ele era esse grande pastor, plantador, discipulador, não é? Ele investia nos homens, ele trabalhava com homens, ele estava mirando na próxima geração da igreja, porque ele, por conta da sua idade, já estava passando, já estava indo, não é? E todas as complicações, sendo preso aqui, perseguido acolá, naufrágio aqui, cobra lá, apedrejamento aqui, César ali, vários inimigos, o leão querendo devorá-lo por tudo quanto era lado, Satanás querendo destruí-lo, mas ele se esforçando e dando sua vida para poder formar homens capazes para que pudessem servir a igreja. Então Aristarco também é um deles, que passa a viajar com Paulo, a caminhar com Paulo e, portanto, aprende a amar a igreja com Paulo, a amar o evangelho, a ser fiel ao evangelho e sendo preso junto com o apóstolo Paulo. Paulo diz, olha ali, ó, prisioneiro comigo. Amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, por algumas vezes, e não todos nós, mas alguns de nós, Deus nos chamará para sofrer pelo evangelho como nenhum outro. Vejam, por exemplo, o que se passa com os nossos irmãos na Nigéria. Eles sofrem pelo evangelho, Deus os chamou para mostrar a glória do amor, da graça soberana do evangelho, morrendo pelo evangelho. Talvez esse não tenha sido o teu chamado. Deus não tenha chamado você para morrer pelo evangelho. Ou pode ser que sim, de alguma maneira, nós não sabemos, não é? O que acontecerá amanhã, para onde Deus nos levará por seus caminhos gloriosos da sua providência. Mas notem que Aristarco está preso com Paulo. Ele está ali, ó, sofrendo junto com o apóstolo Paulo. Nós temos também aqui, ó, Marcos, olha lá. Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Vocês lembram do que aconteceu aqui na segunda viagem missionária entre Paulo e Barnabé por causa desse mesmo João Marcos. É ele, tá? É ele. É o primo de Barnabé. É curioso que alguns estudiosos dizem que esse Marcos é o mesmo autor do Evangelho de Marcos, tá? Nós não temos assim como provar isso absolutamente, mas é uma teoria interessante para a gente pensar, tá bom? Esse jovem rapaz aqui, no finalzinho da primeira viagem missionária, ali, iniciando a segunda, ele causou um problema. Porque eles foram, né, Paulo, Barnabé, João Marcos os acompanhou. Você pode ler isso depois em Atos capítulo 15, do verso 36 em diante, tá? Eles foram e alguma coisa aconteceu que quando eles foram para a segunda viagem missionária, Barnabé quis levar João Marcos. E ó, Paulo e Barnabé, duas colunas na igreja. Houve uma discordância entre eles tão forte que eles não caminharam mais juntos. Paulo foi com Silas e Barnabé foi com João Marcos. Duas colunas na igreja não se entenderam por causa de um jovem tolo neófito chamado João Marcos, não é? Mas olha que interessante, vejam a maturidade de Paulo agora. Depois de passado um tempo, Paulo menciona ele mais uma vez. Agora, Paulo, o velho, não é? A essa altura, toda a questão, toda a briga, conflito já foi resolvido entre eles. É interessante Paulo mencionar Marcos assim diante desse conflito, né? Mostrando que agora eles estão em paz para a glória de Deus, ao passo que Filemão daqui a pouco vai receber uma carta sobre Onésimo. Mais uma vez, Paulo chamando, querendo despertar o coração generoso e amoroso de Filemão para receber Onésimo e saber como que ele deveria, portanto, sabiamente administrar o conflito entre eles. Paulo também menciona aqui mais um nome. Versículo 11, ó. Jesus, conhecido por justo. E esses são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Esses três homens que são da circuncisão, portanto, são judeus, tá?
são os únicos que nesse momento estão cooperando com o apóstolo Paulo. Não temos mais informações sobre esse Jesus, não é? Mas o que nós temos é suficiente. Já pensou? Se Paulo olhasse para você e dissesse assim, ó, Vitor, Joyce, Leonardo, Marcelo, não é? Eles têm sido meu lenitivo. A gente já viu o que é isso, tá? Que a Ara traduziu por lenitivo. Talvez é uma palavra boa para o seu vocabulário, né? Mas a gente já explica o que é isso aqui. Já pensou? Paulo dizendo, ó, conhecido por ser justo, tem sido o meu alívio, tem sido o meu conforto. Anônimo. Anônimo. Não temos mais informações do Novo Testamento sobre ele. Isso é suficiente para revelar para nós, irmãos, que caráter, mais uma vez, caráter é o de que nós precisamos. Não é? Caráter só o Espírito Santo produz. Habilidades nós treinamos. Boa teologia nós aprendemos. Caráter nós não forjamos. Nesse aspecto, tá? De ser um cristão unido a Jesus. Não estou falando de moralidade. Moralidade, qualquer homem caído que a imagem e semelhança de Deus pode ter, pode aprender. Eu estou falando em termos mais profundos. Em termos de regeneração e novo nascimento. Tá bom? Isso só o Espírito Santo pode produzir em nós. Teve não lembro agora o nome dele, um autor que escreveu sobre teologia pastoral, acho que é Charles Bridge o nome dele, escreveu no século XIX. Ele falou assim, ninguém, senão o Deus Trino, tem poder para formar ministros do Evangelho. Me inspirando nele, eu posso afirmar, ninguém, senão um Deus Trino, pode formar um cristão. Somente ele pode fazer isso. E esse justo, ele é colocado na lista com mais 2 homens, que estão lutando com Paulo pelo reino de Deus, e eles estão sendo consolo para Paulo. Já parou para pensar nisso? Vamos trazer para os nossos termos, talvez vocês achem o apóstolo Paulo muito distante da gente. Já parou para pensar em outro homem de Deus que Deus usa, um homem fraco como Paulo, mas que pela graça de Deus dependeu de Deus e Deus usou de maneira soberana? Já pensou você, Spurgeon dizendo sobre você? Já pensou Paul Washer dizendo sobre você, olha meu irmão, você tem sido um alento para minha alma. Não é? Pensa num pregador que você gosta de ouvir hoje em dia, olha, você tem me abençoado de tal maneira que eu louvo a Deus pela sua vida. E aí você olha para mais, ô meu irmão, eu não tenho nem condições de amarrar suas sandálias. Ô meu irmão, e eu não tenho condição de amarrar as suas, mas o Senhor tem te usado. Ô, louvado seja o Senhor pela sua vida. É isso que está acontecendo aqui. Essa palavrinha que a Ara traduziu por lenitivo, significa uma fonte de conforto que uma pessoa sente quando consolada em tempos de decepção. Paulo está preso. Nós vimos no sermão passado que Paulo não está orando para ser liberto, tá? Nós vimos isso, né? Ele quer o avanço do reino de Deus, mas Paulo não é uma máquina. Paulo é um ser humano. Paulo se decepciona. Paulo foi traído. Paulo tem medo da morte. Não nos termos pecaminosos, mas, poxa vida, ele é um ser humano. E aí aqui nós vemos o coração pastoral, né, humano de Paulo, dizendo, olha, irmãos que não são tão conhecidos aí, o Senhor tem usado para ser uma profunda fonte de conforto e de alegria para o meu coração. Irmãos, isso é maravilhoso. Esses irmãos, portanto, têm consolado Paulo em momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de fraqueza, momentos de dúvida, momentos de decepção, momentos de dor, como todos nós passamos. E veja a glória e a beleza da igreja. Se o apóstolo Paulo, não é, comissionado por Jesus Cristo, precisava de irmãos por perto, que dirá eu e você? Não é? Por isso que o caminho nunca é se afastar da igreja quando você não está bem. O caminho nunca é se afastar quando você está triste. O caminho nunca é se afastar quando você pecou. Satanás quer que você faça isso, porque aí você vira presa fácil. Porque aí você não tem a luz do evangelho te consolando. Sozinho, fraco, abatido, você não está pensando muito bem. Você não vai decidir muito bem. Você vai ser aquela ovelhinha que vai ficar toda hora pulando no buraco. Depois vai dar um trabalho danado para tirar você de lá, se a gente conseguir. Tomara que a gente consiga tirar você de lá. Mas você vem todo machucado, todo caído. Então não cometa esse erro, meu irmão, minha irmã. Não cometa esse erro de querer se afastar da igreja por qualquer motivo que seja. Esse é o lugar mais seguro do planeta Terra. Tá bem?
Estou me referindo a igrejas verdadeiras, igrejas bíblicas, igrejas saudáveis. É o lugar mais seguro para você educar seus filhos, para você casar, para você constituir família. É o lugar mais seguro do mundo. Porque na igreja você vai ter pessoas, obviamente, que vão te consolar, que vão te amar, mas não segundo os seus próprios interesses e desejos. Por isso que na hora que tiver que dar uma cajadada na cabeça, vai receber. E receba com graça, agradecendo ainda por cima. Vai ter hora que a patinha vai ser quebrada. Vai ter hora que a orelha vai sangrar um pouquinho, mas é para o teu bem. Enquanto isso, lá fora, como diz Provérbios, fiéis são as feridas feitas pelo amigo, o justo, o sábio de Provérbios. Mas enganosos são os beijos de quem? Do bajulador. Essa é a sabedoria bíblica para nós, irmãos. Então notem, por vezes, Deus não retira as aflições. E é bom que Ele não retire as aflições. Mas ao mesmo tempo que Ele não retira as aflições, Ele envia irmãos para tornar os fardos mais leves. Ele envia irmãos para que as aflições possam ser suportáveis. Você tem sido peso ou conforto para aqueles que servem ao Senhor ao seu lado? Pensa um pouquinho. Vamos agora olhar, vamos examinar as nossas almas, os nossos corações. Você, olha para você. Você tem sido conforto ou peso para aqueles que servem ao Senhor ao seu lado? A sua presença, onde você está, ela traz encorajamento, edificação ou desgaste? Ou tristeza? Ou amargura? Cooperação ou competição? Não é? Talvez você não possa retirar as algemas de um irmão, mas pode permanecer ao lado dele e ajudá-lo a suportar aquele peso e aquela aflição. Paulo não precisava apenas de trabalhadores, meus irmãos. Ele precisava de irmãos que consolassem seu coração com o evangelho. É isso que pastores e membros de igreja devem ser uns para com os outros. Não é? Às vezes a gente olha para o pastor e fala assim, não, isso é tarefa do pastor. O pastor tem que ensinar, o pastor tem que aconselhar. Isso é verdade em certa medida, porque o pastor deve pastorear, edificar e fortalecer os irmãos para que os irmãos sirvam a igreja, para que os irmãos consolem uns aos outros, para que os irmãos aconselhem-se uns aos outros com o evangelho. Ora, vai ser o pastor que estará à frente e a igreja seguindo o seu modelo. O modelo bíblico, o modelo aceitável, o modelo santo, piedoso, justo, amoroso, verdadeiro. A igreja imita, sim, o seu pastor. E de tanto imitar o seu pastor, a sua igreja acaba consolando o seu coração quando ele estiver fraco, abatido, frágil, passando por aflições, porque eles também são humanos, eles não são máquinas. Como Paulo demonstra para nós. Então, uma coisa, irmãos, que nós precisamos considerar aqui, a igreja está em ação porque Cristo age nela. Pastores e membros com essa mutualidade de serviço, de cuidado, só é possível se Cristo estiver agindo nela. Essa é uma igreja vivificada em ação. Cada membro atuando e servindo uns aos outros para a glória do nosso Deus. Nós encontramos uma outra maneira aqui, não é? A segunda maneira de a igreja cooperar pelo avanço do reino de Deus, que é orando. Nós vemos aqui agora, avançando no nosso texto, Epáfras, lutando em oração juntos, versos 12 a 14. Vejam aqui Epáfras, versículo 12. Saúda-vos, Epáfras. Bom, vamos até aqui. Epáfras, se vocês se lembram lá no nosso começo, lá na primeira exposição em Colossenses, nós vimos que Epáfras também, muito provavelmente, ele é fruto do ministério de Paulo. Ele nasce de novo durante provavelmente a fim da primeira viagem, início da segunda viagem ali, os teólogos lutam em relação a isso, mas é muito provavelmente que foi sob a pregação de Paulo que Deus chama Epáfras ao arrependimento. E dali, portanto, Epáfras segue para Colossenses, onde ele mora, ou morava, e ele passa a ser, portanto, o pastor plantador das igrejas naquela região. Então, muitos, provavelmente, é Epáfras que planta a igreja aos Colossenses, em Colossos, em Laodiceia
e em Herápolis, que são igrejas ali vizinhas umas das outras, né? Epáfras é o homem, portanto, que Deus usa para começar o trabalho de pregação do evangelho ali. E aí ele, vendo o que estava acontecendo na igreja, ele busca Paulo em Roma para buscar conselhos. E aí, portanto, nasce a carta aos Colossenses, né? Portanto, irmãos, nós aprendemos aqui que esse trabalho, o trabalho que Epáfras faz, quero que você preste atenção no texto mais uma vez, ó. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo, mais uma vez, olha ali, ó, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Notem a preocupação de Epáfras para com o seu povo, para com o seu rebanho. É a preocupação de um pastor para com as suas ovelhas, para com a igreja local que o Senhor confiou. Ele está orando e ele está orando. Os problemas são muitos. E onde ele está orando. Os problemas são gigantescos. Onde ele está orando. Os falsos mestres estão se levantando. Liga para a esposa dele. Ô, queridona, Maria, cadê Epáfras? Ele está orando. Posso falar com ele? Não, porque ele está orando. E é bom que ele ore. Até depois. Câmbio, desligo. Ele é um homem que anda de joelhos. Irmãos, essa deve ser a liderança de uma igreja local. E assim deveriam ser os cristãos. Cristãos deveriam andar de joelhos, porque essa é uma marca de alguém que depende completamente do Senhor. De alguém que não depende da força do seu braço, que não depende dos seus argumentos, que não depende da sua muita eloquência e oratória. É assim, dependência do Senhor. Uma igreja nasce dependente do Senhor. Uma igreja floresce em oração. Uma igreja cresce em oração. Uma igreja cresce quando a igreja ora. Como é que eu aprendo a orar? Orando. Como é que Deus vai transformar? Na oração. Nós já vimos no sermão da semana passada, não quero repetir aqui, mas nós precisamos aprender uma coisa simples e básica da fé cristã. Não há meio ordinário que Deus use. Meio ordinário. Atenção nisso, tá? Senão a oração. A oração é o respirar do cristão. Você consegue prender a sua respiração por quanto tempo? Não vale para quem é maratonista de natação aqui. Por quanto tempo você consegue prender a sua respiração? Eu consigo por 60 segundos e olhe lá, já ficando preto, ficando verde. Da mesma forma, irmãos, se nós não temos nos dedicado ao Senhor, à oração, se nós não temos aberto os caminhos para que os nossos pastores, a nossa liderança se dedique a Deus em oração, nós estamos quase um The Walking Dead, espiritualmente falando, tá? Permita-me as ressalvas aqui, guardadas as devidas proporções. Um cristão não deve andar sem respirar. Um cristão não deve andar sem orar. Que aí não há florescimento, não há crescimento, não há mortificação e muitas outras coisas. Não há testemunho vigoroso. Note, portanto, que uma igreja vivificada em ação, um ministro vivificado, um lar vivificado, uma igreja vivificada é uma igreja que ora. Um lar vivificado é um lar que ora. Um ministro vivificado, unido a Jesus, é um ministro que ora. Quem ama a igreja não apenas fala sobre ela, não apenas critica. Quem ama a igreja também ora por ela. Quem ama você, está orando por você. Spurgeon dizia isso. Quer saber se alguém ama você de verdade? Pergunta se ela está orando por você. Assim, você me ama? Amo. Quanto tempo você está dedicando de oração por mim? Agora eu vou criar um conflito que depois eu vou ter que resolver. Esposas e maridos. Esposas, maridos. Depois, virem para o seu cônjuge, assim, marido, esposa, você me ama? Amo. Como você tem orado por mim? É uma conversa boa para se ter. Fala, esposa, eu preciso pedir perdão a você, porque eu estou me perdendo, eu não tenho orado por você como eu deveria. Talvez seja por isso que os nossos conflitos estejam tão intensos. Talvez seja por isso que nós estejamos caminhando assim. O marido depois pergunta para a esposa, esposa, você me ama? Amo, maridão. Você é maravilhoso na minha vida, eu te amo. Quem está me acompanhando nos status aí está vendo, né? Eu criei um amigo chamado Maridão, e é bom que vocês acompanhem esses conselhos, viu? São meditações
aí que eu tenho tido em alguns livros que eu estou lendo sobre família. Tá? Isso tem exortado a minha alma, espero que te ajude também, de alguma maneira. O marido vira para a esposa, esposa, você me ama? Como é que você está? Como é que está seu pai? Amo o marido, esposa, como é que você está orando por mim, esposa? Olha, tantos pecados têm me assolado, essa semana foi difícil, ore mais por mim, por favor, me ajude em oração. Me perdoe, essa semana foi assim, foi assado, eu nem pedi perdão para você direito. Isso, irmãos, só vem com a luz da atuação bendita do Espírito. Esse é o ponto. Você quer um marido mais tranquilo, uma esposa mais maravilhosa, não é? Você quer isso na sua vida? Vá a quem pode resolver a questão. O pastor é o mediador só. Ele não pode mudar corações. Deus muda corações. Nada pode resistir ao poder e à atuação do Espírito Santo de Cristo. Ninguém pode resistir àquele poder glorioso que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. Se nós quisermos uma igreja mais viva, mais crescente, mais pujante, mais valorosa, mais maravilhosa, mais adornada, nós precisamos orar. É isso que nós precisamos, irmãos. Não tem nenhum segredo aqui. Não tem nenhum código escondido que a gente precisa decifrar. Não tem nada para ativar aqui. Vou ativar o seu lado marido que ora. Não existe isso. Certo? Você vai orar porque você vai se arrepender dos seus pecados. Nós vamos orar porque nós estamos desprezando a Deus. Nós vamos orar porque Cristo Jesus deu sua vida para abrir esse novo e vivo caminho disponível para nós, os céus abertos para nós a qualquer momento. Basta invocarmos a Jesus e nós não invocamos. E depois nós reclamamos como as coisas vão. Não é? Então, irmãos, guardem isso. Quem ama a igreja, ora por ela. O amor cristão é um amor que nasce na manjedoura chamado Evangelho. Aqui nasce, aqui é o berçário, tá certo, do amor cristão. Aqui é o berçário do serviço à igreja. Aqui é o berçário do serviço aos irmãos. Avançando, nós temos agora, aqui no versículo 14, Lucas sendo mencionado, né? O texto diz, Lucas, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Aqui, portanto, também não tem mistério, Lucas é o autor de Lucas, do Evangelho de Lucas, e o volume 2 de sua obra Atos dos Apóstolos. Ele também é um fiel ministro, né, como nós vemos aqui, é um médico amado que colocou sua vida à disposição para servir a Deus também ali, apoiando o ministério apostólico de Paulo. Esteve com Paulo durante a segunda e terceira viagens missionárias. Mais um irmão fiel, mais um irmão amado, mais um irmão que nós podemos confiar de olhos fechados, porque ele é um cooperador no reino de Deus. Ele trabalha, ele entrega a sua vida para o avanço do reino de Deus. E aqui nós temos no verso 14, Demas. No finalzinho do versículo, né? Também Demas. Nesse período aqui em que Paulo escreve, né? Que é 5 anos antes, basicamente ali aproximadamente, 5 anos antes da escrita de 2 Timóteo 4,10, né? Porque lá nós lemos Paulo dizendo que Demas amou o presente mundo e o abandonou, não é? Ele apostatou 5 anos depois. Mas nesse momento aqui, Demas era considerado alguém fiel, um cooperador que nós poderíamos confiar, não é? Isso aqui, irmãos, nos mostra que nós devemos levar em consideração que muito melhor é como terminamos do que como começamos. O fim das coisas é melhor do que o princípio, disse o sábio em Eclesiastes. Nós precisamos olhar para esse exemplo de Demas com um certo cuidado. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Por isso que nós precisamos o tempo inteiro dependermos somente da graça de Deus e não dos nossos recursos e não das nossas estratégias carnais. Antes de irmos para o último ponto, irmãos, nós temos aqui que considerar que Epáfras, ele não ora somente pela igreja em que ele é pastor. Por mais que talvez ele tenha ali cooperado, né, com Laodiceia e Herápolis, vocês devem ter notado alguma coisa aqui. Ele também ora, além de orar pelos colossenses, ele ora por Laodiceia e por Herápolis. Seu coração alcançava outras igrejas da mesma região. Nós também não devemos orar apenas pelas necessidades da nossa igreja local. Por mais que as nossas necessidades sejam mais fortes, né? Inclusive agora nessa luta com o novo espaço, os irmãos estão vendo a dificuldade que tem sido. Mas nós precisamos também carregar diante de Deus nossas igrejas parceiras. Irmãos que nos abençoam. Nós não somos uma ilha, mais uma vez.
Precisamos orar lá pelo Salmeiron, em Teresina, lá em Tocantins, pelo Marcos Paixão, lá em Teresina, pelo Glauber, lá no Japão, pelos irmãos lá na Nigéria, pelo William, lá no Jabaquara, pelo Guilherme, pelo Renato, pelo Humberto, lá em São Bernardo. Precisamos orar por esses irmãos e buscar conhecer algumas de suas lutas, orar por esses irmãos e por suas necessidades. Portanto, devemos interceder para que esses irmãos e nós também permaneçamos firmes, maduros e plenamente convictos em toda vontade revelada de Deus. Uma igreja vivificada, irmãos, não compete com outra, não é? Eu tenho mais membros, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Não há competição no reino de Deus, tá certo? Nós não estamos competindo, nós estamos cooperando, não é? Então nós nos preocupamos em lutar pelos nossos irmãos em oração, porque eles também carecem de oração. Portanto, Cristo reúne pessoas diferentes e faz delas cooperadores do seu reino. É Cristo que vai fazendo isso o tempo inteiro. Vocês estão vendo esse movimento no texto? É Jesus Cristo, servo do Senhor, conservo no Senhor, do Senhor, amado no Senhor, fiel ministro do Senhor. É Jesus Cristo o tempo inteiro no nosso texto. E caminhando agora para o último ponto do nosso sermão. Mais uma marca de uma igreja vivificada em ação é que ela tem ministros que perseveram na vocação recebida. Versos 15 a 18. Ministros que perseveram na vocação recebida. Eles fazem isso servindo a igreja com a casa e com a palavra. Eu quero que vocês vejam como que o Senhor tem usado ministros e irmãos nesse texto aqui para encorajar a abrir os nossos lares e lá sermos um celeiro para que a palavra de Deus floresça. Versículo 15 diz assim, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos Laodiceia, lede igualmente perante vós. Tá bom? Aqui os versículos 15 e 16. Este é o momento que Paulo agora, ele vai olhar para a igreja e vai chamar os cuidados pastorais que a igreja está recebendo, para que ela também compartilhe esses cuidados com ela mesma, tá certo? Cuidados em fazer a igreja se reunir e usar o lar, a hospitalidade do lar, a simplicidade do lar, como meio do evangelho avançar. Uma pergunta rápida para nós. Qual foi a última vez que você recebeu alguém em sua casa? Um membro da igreja. Mas de maneira intencional. Qual foi a última vez que você intencionalmente pensou assim: Deus me uniu em matrimônio, Deus me deu filhos, Deus nos deu um lar. Usemos, portanto, esse lar para ser uma base, para ser um quartel-general de edificação da igreja. Vamos convidar os irmãos tal. Como é que está a sua agenda de convites para membros da igreja irem à sua casa? É isso. Abrir as portas do seu lar para membros da igreja, para que a palavra floresça lá. Abrir nosso lar para receber irmãos da igreja, vizinhos ou familiares. Irmãos, nós não podemos perder de vista que Deus quer usar a nossa casa para que o evangelho avance no coração das pessoas. Mas minha casa é tão simplesinha, né, ali não tem... Irmãos, Deus quer usar a simplicidade do nosso lar. O nosso lar é simplesmente um meio, não é o fim, para que a palavra de Deus floresça. O nosso objetivo é que a palavra de Deus vá, não é? Senhor, abra a porta, a palavra. Senhor, abriu a porta. Qual é a porta? Da sua casa. Quase que literalmente ali abriu uma porta mesmo da minha casa. Aqui, não tem porta para pregar o evangelho? Tem sim. Abri a porta da minha casa aqui. Pessoal, semana que vem é lá em casa, viu? Eu queria ter espaço para receber todos, mas a gente vai recebendo parcelado, né? O André recebe um pouquinho lá, eu recebo um pouquinho aqui. Os irmãos da igreja nos auxiliam nisso. Nos auxiliam nessa nobre tarefa de receber irmãos à nossa casa.
para a glória de Deus. Deus nos deu recursos para a sua glória. Deus nos deu recursos para que o evangelho avance. Deus nos deu saúde, vida e etc. para que o evangelho avance, para que as pessoas testemunhem o avanço do evangelho em nosso lar, em nossa família. Às vezes nós não estamos tão bem assim. E nós chamamos uma família pontual, para nós termos um tempo de oração, dedicado à oração. Irmãos, vamos orar aqui, ó. Meia hora, vamos orar por isso. Cada um ora uma vez, vamos expor nossas fraquezas diante do nosso Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é um golpe, é uma bomba atômica contra Satanás e suas tentações no inferno. É maravilhoso os irmãos compartilharem as suas lutas, aplicarem o evangelho na simplicidade da sua casa. Ora, com certeza a ninfa aqui, por mais que haja um debate se é ninfa, mulher, ou se é ninfos, homem, a maioria entende que é mulher e o contexto parece caminhar nessa direção. Com certeza ela, ninfa, não era uma pastora, tá? Não era. Ela não escreveu cartas, ela talvez nem tenha sido uma missionária, mas ela colocou sua casa a serviço de Jesus Cristo. Ela abriu a porta, uma sala disponível, uma mesa compartilhada. Podem tornar-se instrumentos no reino de Deus para salvar pecadores e edificar a igreja. Então, irmãos, que nós olhemos para o nosso lar agora com uma perspectiva diferente. Uma perspectiva do Evangelho. O meu lar é um meio de edificação e de salvação. Eu preciso abrir as portas da minha casa. O cuidado, principalmente, deve ser para com a palavra. É claro que ao fazer isso, você vai... Poxa, mas eu convidei os irmãos, o que a gente vai preparar, o que a gente vai comer? O irmão pode trazer água com gás? Não, mas a gente está recebendo. Irmãos, está com dificuldade. Não tem problema. Dinheiro nunca deve ser problema para a edificação da igreja, para a comunhão da igreja. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso, irmãos. Não tem, irmão, você pode trazer uma coisinha ali? Pronto, a gente se acerta, a gente combina. Mas vamos estar juntos, vamos aproveitar o dia do Senhor, porque nós passamos a semana toda longe um do outro. E quando chega o dia do Senhor, o que nós queremos? Passar tempo juntos. Exemplificando ou antecipando as realidades celestiais que experimentaremos lá. Tá certo? Então, mas a nossa preocupação maior, por mais que eu sei que você quer me receber lá, né, com aquela lasanha, com fraldinha desfiada dentro, eu sei que você quer preparar uma aguinha com gás com limão, eu sei que você quer me receber bem, mas não se preocupa com isso não. Não se preocupa com isso não. A nossa maior preocupação é com a palavra de Deus. As cartas escritas aos Colossenses, aos Laodicenses, deveriam ser lidas, pois são palavra autorizada de Deus para a edificação das nossas almas, para a edificação, para a mortificação dos nossos pecados. É isso, irmãos. Os nossos olhos espirituais são abertos quando nós lemos a palavra autorizada de Deus. Nós precisamos da palavra autorizada de Deus. Nós precisamos da palavra autorizada de Deus. Nós precisamos dela em nossa mente, em nossos olhos, ouvidos, coração e alma, lar, crianças, maridos, esposas, tios, avós. Nós precisamos da palavra de Deus penetrando em nossas almas, rasgando os nossos corações, dividindo juntas e medulas na profundidade do nosso ser. Algo que o cirurgião mais habilidoso não consegue fazer. Apenas o Espírito, por meio do bisturi de sua palavra, pode fazer aquela cirurgia e arrancar aquele câncer espiritual da sua alma. E arrancar aquela úlcera que está prejudicando o teu casamento. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode dar a você olhos espirituais para que você veja Jesus exaltado, maravilhoso nas nuvens, exaltado, glorioso à destra do Pai. E o desejo vá a Ele. Ele pode arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne. Por meio da palavra autorizada de Deus. Então as exortações devem ser acatadas. O conhecimento do Senhor revelado na Escritura deveria aumentar. A igreja deveria ser fortalecida, edificada e protegida dos maus obreiros, da falsa circuncisão, dos cães, dos lobos, dos perturbadores da igreja. Então, irmãos, não há tempo a perder. Falsos mestres não brincam de ser falsos mestres. Eles querem teu dinheiro, tua casa, tua alma. Eles vão fazer tudo o que eles puderem para isso. Não há tempo a perder. Satanás não brinca em serviço. Dê uma brecha e você verá o que ele fará com você. Nós estamos preparando uma série, os irmãos continuam orando por nós.
Conhecendo o inimigo das nossas almas, é o nome da série. Ou conhecendo Satanás e vencendo suas estratégias. Porque às vezes parece que nós esquecemos que ele existe. Às vezes nós esquecemos que ele existe. Não é? E ele existe. Ele está ao derredor, procurando a quem devorar. Dê uma brecha. Se tem uma coisa que ele gosta de fazer, e ele tentará com todas as suas forças, se ele conseguir fazer isso, ele será vitorioso. Ele tentará com todas as suas forças afastar uma igreja verdadeira da palavra. É isso que ele vai tentar fazer, com todas as suas forças. Ele vai relativizar algumas coisas, ele vai tirando coisas daqui, coisa de lá, daqui a pouco tem muita leitura bíblica no culto, o pregador fala demais, o pregador demora muito, não sei o que é a palavra, não, por que está lendo tanta Bíblia, para que ler Bíblia, a confissão de fé tem muita referência bíblica nisso aí, tira um pouquinho, afrouxa um pouquinho, diminui um pouquinho, e daqui a pouco a gente está nessa situação que está a Europa. Berço da reforma. Berço dos puritanos. Olha como está hoje. Então, irmãos, nós precisamos cuidar disso. Precisamos que a membresia esteja atenta a isso. Os pastores estejam atentos a isso. Nós não podemos fugir da palavra, não é? E Paulo diz que Ninfa lá abria sua casa para a leitura das Escrituras, para aquela plantação, aquele glorioso trabalho. Caminhando aqui para as nossas aplicações quase finais, irmãos, quase finais. Uma igreja vivificada organiza sua vida ao redor da palavra de Deus. Ela lê publicamente, ouve com reverência, canta, recebe a exortação e compartilha a verdade juntamente com outras igrejas. Não basta possuir a Bíblia, é preciso colocar-se debaixo dela, aceitar as suas exortações. O modo como recebemos a palavra no culto deve transformar e transbordar para os nossos lares, transbordar para o nosso casamento, nos auxiliar nas resoluções de conflitos e decisões diárias. Nós também precisamos perguntar, portanto, talvez na semana é praticamente impossível, não é? Nossa agenda, trabalho, correria, mas o dia do Senhor é o dia que a gente está mais livre, não é? É um presente de Deus para nós. Então nós precisamos nos perguntar, poxa vida, qual foi a última vez que eu convidei uma família da igreja para vir em casa? Faz muito tempo. Será que eu estou preocupado em como o meu lar tem sido agente de promoção da palavra de Deus? Preciso pensar nisso. Como que os meus pastores fazem isso? Eles fazem isso, será? Deixa eu aprender com eles. Então nós não precisamos de muito, irmãos. Combinemos um café. Vamos combinar de, no dia do Senhor, assistir um filme cristão em família, depois discutir isso. Assistir um bom documentário na Eden Plus, não é? Só não deixe de lembrar que sua família é o ministério que Deus deu a você, principalmente aos maridos. Que a sua família foi chamada para o seu crescimento na verdade e para servir a igreja de Deus. Avançando aqui para o nosso último subponto deste sermão, e aí nós já vamos para as considerações finais, tá? Também nós vemos aqui que esses irmãos, eles vão cumprindo o ministério recebido do Senhor. Versos 17 e 18. Vamos olhar agora Arquipo. Verso 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Mais uma vez, um fiel cooperador de Paulo, lá em Filemão, verso 2, ele é chamado por Paulo de companheiro de lutas. É alguém que está ali, do lado de Paulo, lutando pelo reino de Jesus Cristo. Possivelmente, tá? Ele é filho de Filemão e Áfia. Possivelmente. Alguns intérpretes dizem isso. Eu acho isso bem interessante de se pensar. Mas olha que Paulo está recomendando Arquipo, membro da família de Filemão, como um mestre autorizado a ensinar na igreja que se reunia na sua casa e que precisava ser encorajado a completar e cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Olha que interessante. Um mestre autorizado na igreja, precisando ser encorajado a cumprir o ministério que ele recebeu. Mas notem que não é só Paulo que está falando isso. Porque o ministério que ele recebeu não é inventado pelo homem, é Deus quem dá. Por isso não deve ser exercido para autopromoção, nem abandonado por desânimo. Arquipo deveria prestar atenção, assumir responsabilidade e concluir aquilo que Cristo havia lhe confiado. Mas eu não sei se você notou algo no texto, olha de novo ali.
o versículo 17. Também dizei a Arquipo. Quem deve dizer a Arquipo? Também dizei a Arquipo, a igreja, aconselhada por Paulo, deve ir a Arquipo e lembrá-lo, e encorajá-lo, e fortalecê-lo. Mais uma vez, nós vemos que a igreja tem um papel fundamental, não de apenas cobrar os seus ministros, não de apenas cobrar seus servos, não apenas criticar aqueles que estão à frente, mas também de encorajar a cumprir fielmente o ministério. Isso é muitíssimo importante, porque Paulo está falando para a igreja fazer o que a igreja está fazendo com ele. Ele está sendo consolado, ele está sendo fortalecido. Ele sabe como isso é importante, ele está sendo encorajado, e agora ele fala para a igreja fazer o mesmo com esse amado irmão Arquipo. Olha que belo, irmãos, olha como é maravilhoso o operar do Espírito na igreja. E agora, caminhando para o verso 18 final, nós lemos assim, agora olhando para Paulo. Finalmente Paulo aparece aqui, não é? A saudação, diz ele, é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Ele está dizendo que a saudação aqui é de próprio punho, porque nesse momento aqui, nesse período do mundo, era muito comum utilizarem secretários, também chamados de amanuenses. Então, provavelmente aqui, Paulo está escrevendo realmente de próprio punho essa parte aqui, assinando, dizendo que, sou eu, não é nenhum falso mestre louco da vida se passando por mim, sou eu mesmo, reconheçam o meu grego aqui, tá bom? Ele escreve ali que é de próprio punho, ele mesmo. E aí, então, portanto, o restante da carta é muito certo que ele ditou. Que algum secretário, amanuense, algum cooperador aqui, quem sabe talvez Epáfras, não é? Alguém redigiu. Paulo ia falando e o secretário foi escrevendo, né? Provavelmente isso que aconteceu. Essa era uma prática muito comum no primeiro século. Ainda mais Paulo, né? Que vai dizer que a sua visão não era muito boa. Então, irmãos, a lembrança de que ele estava na prisão sofrendo aqui tem 3 propósitos, muito rápidos. Primeiro propósito, lembrar do seu profundo amor pela igreja em meio ao sofrimento. Não era para ficar, coitadinho do apóstolo Paulo, ele está preso, apóstolo Paulo. Não, lembrem. Ele está lá, em meio ao sofrimento, por amor à igreja. A providência o colocou lá porque ele está amando a igreja, e a providência quer usá-lo ali. Está mantendo-o ali. Portanto, segundo propósito, orem por Paulo. Orem pelo apóstolo Paulo. Ele está lá, ele sabe que Deus o colocou lá para isso. Ore por ele, para que a porta se abra, para que a palavra avance. E terceiro, lembrar a igreja de que ele pode estar preso. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, o apóstolo do mistério de Cristo, está preso. Mas a palavra não. A palavra não está presa. E ela faz tudo. E nós precisamos lembrar dessa frase de Lutero. Lutero fez o que fez, Deus usou como usou. Mas ele vira e fala, eu não fiz nada. Foi a palavra que fez tudo. Dando honra a Deus, glória a Deus. Glória ao poder do Espírito Santo que faz isso por meio da palavra. Então a prioridade, ao ver Paulo preso para a igreja a prioridade é o avanço do evangelho, independente das circunstâncias. Eu sei, é difícil. Nós estamos fracos, abatidos, chorando, mas como que eu posso, Senhor, então, trabalhar para que o reino avance nessa situação? Me ajuda. Eu não consigo, vem cá, meu irmão, me ajuda aqui, Eu estou sofrendo, está difícil, eu não estou conseguindo. Minha irmã, vem cá. E as irmãs se aconselhando, as irmãs se cuidando, e o coração sendo derretido pela graça de Deus. Porque nós precisamos considerar que tudo é pela graça. O nosso sofrimento é pela graça. Nós vimos, nós não merecíamos nada. Nem sofrer nós merecíamos. Se nós considerarmos quem somos, a nossa condição, merecíamos só desgraça. E desgraça atrás de desgraça, ainda Deus seria muito bom em nos dar um mar de desgraça atrás de desgraça. Mas Ele é tão amoroso que não nos trata assim. Nosso coração duro, rebelde, quer viver do jeito que nós queremos viver, desconsiderando a palavra de Deus, e Ele não nos fulmina. E nós temos o sol, temos oxigênio, temos boa comida, celebramos festas, bebemos água, bebemos coisas boas, comemos frutas, não é?
assistimos bons filmes e ainda assim Deus não nos fulmina por causa da nossa maldade. Que Deus glorioso é esse, longânimo é esse, paciente é esse? É o Deus do Evangelho, é o único Deus verdadeiro. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, aqui não inicia a carta, ele inicia a carta de Colossenses falando da graça de Deus, graça e paz. E ele finaliza a carta falando da graça de Deus. Essa grande moldura da graça de Deus que deve moldar as nossas vidas. E a graça de Deus é aquele favor imerecido, não é? Dado a pecadores que mereciam destruição e condenação. Deus não nos tratando segundo os nossos pecados. Irmãos, por que isso é tão importante? Porque sem a graça de Deus não é possível crer no Evangelho. Sem a graça de Deus não é possível conhecer a Deus. Sem a graça de Deus não é possível receber perdão de pecados. Sem a graça de Deus não é possível lutar contra os falsos mestres. Sem a graça de Deus não é possível crescer em santificação. Nada, nada, nada. Por isso que nós precisamos exaltar a graça de Deus, porque Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, pela graça de Deus eu sou o que sou. Não foi Gamaliel me discipulando. Não foi tão somente a minha dedicação nos estudos da lei. Não, foi pela graça de Deus que eu sou o que sou. Por isso, irmãos, caminhando para agora para as considerações finais. Jesus Cristo confia ministérios ao seu povo e concede graça para que eles sejam cumpridos. Nós não podemos começar na graça e terminar na carne. Não podemos começar na carne e, se Deus abençoar, terminar na graça. Aí seria bom. Mas nós precisamos começar na graça e terminar na graça. É graça no começo, é graça no meio, é graça no fim. Senão, não tem solos cristos. Não tem sola escritura. Não tem nada. Todo o nosso fundamento de fé foi derrotado, foi quebrado e destruído, porque nós caminhamos na carne. Então notem como é precioso ter isso diante de nós, no finalzinho aqui deste sermão. Vamos às nossas considerações finais, então, e já terminamos, irmãos. Nós consideramos aqui o título desse sermão, A Igreja Vivificada em Ação. Nós vimos também a afirmação teológica que resume tudo isso que nós vimos. E é a seguinte: unidos a Cristo, os cristãos servem uns aos outros, cooperam pelo Evangelho do Reino e cumprem pela graça o serviço recebido do Senhor. Nós vimos isso em 3 pontos, não foi? Que uma igreja vivificada em ação, ela é marcada por servos fiéis que cuidam dos irmãos, cooperadores que trabalham juntos pelo reino e ministros que perseveram na vocação recebida. Então nós precisamos ver aqui e lembrar que Paulo termina essa carta, não é? E assim nós encerramos a nossa série em Colossenses, mencionando pessoas diferentes, com histórias diferentes, pais diferentes, né? Regiões diferentes. Ele menciona essas pessoas. Tíquico, que leva as notícias e fortalece os corações. Onésimo, que volta transformado pela graça. Aristarco, que está lá junto com Paulo preso. Marcos, que foi restaurado e aceita o ministério, que é útil agora. Epáfras, lutando com o povo em oração, lutando com Deus pelo avanço, pelo fortalecimento da igreja. Ninfa, que abre sua casa para receber a igreja. Arquipo, que foi chamado para cumprir o ministério recebido. E Paulo, que está lá, portanto, preso em algemas. Pessoas diferentes, serviços diferentes. Eu quero que você se olhe aqui. Você tem um papel fundamental no reino de Deus de maneira geral e nesta igreja local de maneira específica. Sim, Deus quer usar você. Deus quer usar você com mais graça, com mais poder. Portanto, entregue-se mais a Ele, dedique-se mais a Ele, procure áreas em que você possa trabalhar para o avanço do reino de Deus. Mas creia nisso, entenda isso. Pela graça de Deus, o Senhor chama para que você, com sua simplicidade, mas com sua dedicação ao Senhor, amado, fiel, cooperador e cooperadora, edifiquem esta igreja local e avance o reino de Deus. Irmãos, o Cristo Supremo que está acima de tudo, soberano, e Ele que está acima de todos também, não forma espectadores religiosos. Ele vivifica pecadores, para que esses pecadores se transformem em servos fiéis e avancem o reino de Deus. Vamos lá, temos fortalecido o coração dos irmãos? Temos trabalhado juntos ou temos competido uns com os outros? Eu quero saber melhor do que você. Nós temos lutado pela igreja em oração. Vamos orar mais ao Senhor. Temos cumprido o ministério com fidelidade que o Senhor nos deu. Vamos nos arrepender e vamos cumprir. Não basta, meus irmãos, começar bem. Demas é um exemplo para nós aqui, de que nós precisamos cuidar da nossa vida diariamente. Mas é de onde que vem a força para servir e perseverar? Vem do nosso Jesus Cristo. A frase final do nosso texto diz:
A graça seja convosco. Em outras palavras, é somente a graça de Deus que vai fazer isso. Ela transformou Onésimo, ela transformou Paulo, ela transformou Marcos. Ela tem transformado e tem sustentado a igreja ao longo dos séculos. E esta graça, ó pecador que ainda não nasceu de novo, essa graça está disponível a você nesta manhã. Essa graça justificadora e maravilhosa. Você pode conhecer o Deus verdadeiro hoje, entregando-se a Ele, rogando a Ele que venha, portanto, com essa graça maravilhosa e rasgue o seu coração e quebre sua incredulidade. Pois é disso que você precisa, é disso que nós precisamos. A boa notícia é que Jesus ressuscitou. O cabeça da igreja está vivo, o Senhor do reino está vivo. Aquele que chama os servos, sustenta os servos, aquele que criou todas as coisas pela palavra poderosa, pode transformar o seu coração e dar fé verdadeira a você, hoje, nesta manhã, porque Cristo é supremo, Cristo é suficiente, Cristo é a nossa vida, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o que precisamos, é nele que a nossa alma precisa descansar, na vida e na morte. E assim, portanto, irmãos, caminha uma igreja vivificada, dependente completamente da graça de Jesus Cristo. A graça seja convosco. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, por tua graça soberana, pelo evangelho do teu Filho Jesus. Ó Senhor, faça-nos cada vez mais uma igreja vivificada em ação, para levarmos teu evangelho, ó Deus, adiante, que cuidemos fielmente dos irmãos, que trabalhemos juntos pelo reino, que perseveremos na vocação recebida. Ó Pai, por favor, que ao contemplarmos a majestade do teu Filho Jesus, a beleza da santidade seja moldada cada vez mais em nossos corações e em nossas famílias. Ó Pai, é no teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.